Boa noite a todos, muito bem-vindos, espero que seja muito produtivo. Hoje o meu objetivo é, acima de tudo, fazer vocês pensarem, para que vocês saiam daqui pensando em como realmente lidar com momentos difíceis. Porque a vida ela é feita de ondas, por isso que nós sempre trazemos aqui a informação de que nós somos energia, né? Nós já sabemos que nós estamos num ambiente em que tudo é átomo. Então, a energia, ela fica positiva e negativa, então vai vir momentos difíceis. E é muito importante a gente parar para pensar como a gente reage nesses momentos. Se a gente não permanece ou se a gente tem a compassividade de sair desse momento, né? Então, vai ser baseado em perguntas, em algumas frases para a gente refletir um pouco, né? Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Muitas das vezes a gente... Deixa eu ver se eu vou fazer certo. Muitas das vezes a gente precisa começar a fazer algumas perguntas quando nós ficamos nervosos, né? E eu estou colocando aqui algumas para a gente refletir. Quando algo dói profundamente em sua vida, qual é a sua primeira reação? Estamos hoje num mundo globalizado em que a gente consegue observar a atitude do próximo, mas o quanto que nós analisamos como nós reagimos. Porque esse é o ambiente onde a gente tem escolha. Olhar o próximo, a gente pode ficar revoltado, a gente pode se magoar, a gente pode se chatear, mas provavelmente o outro pode decidir não mudar. Mas quando isso vem de nós, de dentro para fora, como nós sempre dizemos, isso começa a alterar o mundo ao nosso redor. Por quê? Porque a sua atitude, a sua reação vai ser diferente. Então as ações ao seu redor automaticamente começarão a mudar. Não vai ser no primeiro momento, né? Mas ao longo do tempo, assim como a gente coloca limite. No começo pode gerar estresse, mas logo isso vai se encaixando. Então aqui vou fazer algumas perguntas para vocês refletirem. Caso alguém quiser se manifestar, sinta-se à vontade, tá bom? Como você reage com as pessoas ao seu redor quando você está muito chateado? Agora vamos falar do corpo, do porquê nós ficamos irritadíssimos, por que a gente reage quando a gente está muito bravo? O nosso cérebro, ele é a conexão da alma para com a terra, né? Nós conseguimos desenvolver a nossa mundo, aqui no mundo através dos nossos sentidos, nos quais a gente estuda, né, para outros caminhos, mas isso também tem que ser visto aqui. Então, principalmente a fala, e hoje a gente já está tendo racionalidade sobre isso, que é comentado como saúde mental, é como alguém nos trata vai atingir como nós nos sentimos, e isso vai fazer com que a gente reaja. Como você reage quando você está muito bravo? Você consegue meditação, que a gente chama de meditação. Meditação não é ficar respirando. Respirando é respiração consciente. Meditação é medir a nossa ação. Porque o momento em que você foi agressivo com alguém, nesse momento você é uma pessoa agressiva, gostando ou não. Então é por isso que a gente precisa fazer algumas perguntas qualificadas sobre saúde mental para nós mesmos, para verificarmos como quem nós somos no mundo. Então, toda vez que a gente olha para uma peça de pessoa na qual nos desagrada moralmente, primeiro precisamos verificar como nós reagimos também ao mundo e como nós estamos entregando a nossa moral e ética ao mundo. Você luta contra a dor, foge dela, tenta entender a dor, né? E o que ela quer te mostrar? Ou você só reage? É uma outra pergunta que temos que fazer também. Então vamos lá. Se você está com um grande problema, né? Um exemplo com adolescentes, que é uma mente bem difícil de se conversar e de se convencer e de se explicar. Até mesmo porque eles têm dificuldade de compreensão do futuro, do que pode acontecer mais para frente, que pode ser totalmente desastroso. Muitas das vezes eles não conseguem compreender. Daí que a gente consegue mensurar a nossa dedicação à saúde mental. Por exemplo, quando você tem um problema com uma pessoa e ao invés de você responder, você fica em total silêncio, isso também é uma resposta. Mas é uma resposta normalmente agressiva. Quando você não dá chance da outra pessoa se defender, você já está pondo finalidade, aí a outra pessoa automaticamente tende a se rebelar.
E que isso que está significando? Você está fugindo do problema. A solução é a gente sentar, olhar, observar e analisar como harmonizar e equilibrar. Pode ser, muitas das vezes, pedir desculpas. E nós temos uma crença que precisa ser avaliada, que é a que mais aparece no meu consultório, que é: eu sou mais velho. Muda alguém, quando a pessoa é mais velha que você, em algum momento vai conseguir mudar essa situação? A Luísa é mais velha que eu, você vai conseguir ser mais nova que eu? Você entende que existem crenças que precisamos observar. Quando você vira para alguém que é mais novo que você, você fala: eu mando em você que eu sou mais velho que você. Como isso vai ser revertido? Impossível, não é? Será que isso não é autoritarismo? Precisamos observar como a palavra é a forma na qual você reage ao mundo e às pessoas. E nós viemos aqui justamente para aprender a conviver. Conviver. Se você só viver sozinho, isolado, você não está convivendo, porque aí você não se enxerga. As pessoas são espelhos. Porque se você é agressivo, você vai reagir com agressão. E isso é sobre você. Eu, graças a Deus, consegui perceber, porque, veja bem, toda a minha linhagem, que aí a gente já começa com autoconhecimento, é de uma pessoa expansiva, agressiva e reativa. Tanto é que eu sou construtora. É muito difícil eu ficar parada. É difícil eu ter uma depressão, por exemplo, mas é fácil eu ter uma ansiedade. Então, se eu não procurar harmonizar e equilibrar isso em mim com perguntas sensatas, eu tenho a tendência a ter desequilíbrio de ansiedade. Uma pessoa que normalmente reclama muito por dentro, fala pouco, tem a tendência à depressão. Já fala, está se dando pressão. Então, automaticamente, ela vai querer se isolar cada vez mais para se assegurar de si mesma e, ao mesmo tempo, querer fugir de si mesma. Aí dorme. Então, o autoconhecimento faz com que a gente perceba como a gente acredita que está vivendo ao mundo. E são as palavras que a gente fala, a forma com que a gente conversa com nós. Sabe quando a gente está muito bravo, a gente fica: não, mas não é possível. Falando sozinho, parece doido, né? Quando a gente fica bravo. Não, porque... Então, prestar atenção verdadeiramente como você conversa com você é a solução para a saída. Será que essa conversa está trazendo o quê? Você está só ofendendo, só culpando a pessoa? Só fugindo da situação? Ou toda a conversa que você está tendo está trazendo uma solução saudável para todos? Que aí vem as outras perguntas. Quando você sofre, procura culpados ou procura aprender com a situação? Não, porque João também não colabora, João não faz sua parte. Você fez sua parte? E se você fez sua parte, até que ponto você precisa forçar o João a fazer a parte dele? O que o João quer da vida dele, né? Qual o resultado da ação, da reação da sua dor interna, que foi o que eu falei novamente. Quando você fica bravo, se você tem a tendência a ser agressivo. E aí, a dor não mostra apenas o que aconteceu, ela mostra como reagimos à vida. Então, a conversa que eu estou tendo aqui é para a gente saber como nós reagimos à vida. Quando eu percebi que eu era agressiva, o que eu comecei a fazer? A pontuar as pessoas nas quais eu mais era agressiva. E verificar como eu poderia fazer diferente. Por quê? Porque sempre que eu falo nas minhas palestras, você não fica bravo com quem você não ama. Se eu chegar e der um tapa em você, você vai ficar achando que eu sou maluca. Se for alguém da sua família, você vai chorar. Por quê? Porque você não sente nada por mim. Você vai achar: essa menina é maluca, doida de varrida. Agora, se for uma tia, se for um familiar seu, você vai falar: por que essa pessoa fez isso comigo? E vai doer o seu coração. Então, todas as reações, elas são de acordo com o espelho que está na nossa frente. Quando a dor chega, a nossa primeira reação é perguntar: por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu mereço isso? Por que eu estou sofrendo? Mas a pergunta correta é: para quê? Por que para quê? As grandes dores são grandes ensinamentos, disse Allan Kardec. Por que Allan Kardec falou isso? Alguém sabe me dizer? Não? Então vamos falar mais um pouco sobre isso. Allan Kardec disse isso por quê? Porque a partir do momento em que a dor chega, você tem duas opções. Vamos lá, vamos falar daquele na qual nós nos inspiramos muito. Quem aqui, se fosse para a cruz, teria a mesma atitude que Cristo? Não conseguiria. Eu, como eu falei, sou agressiva, eu acho que eu estaria gritando.
Eu acho que eu me debateria até chegar à cruz. E vocês? Vocês seriam sinceros agora para dizer, não precisa nem falar alto. Como vocês reagiriam se vocês fossem à cruz igual Cristo? Então, é isso que ele está dizendo sobre ensinamento. O espelho mostra quem é você. É muito difícil dar outra face. Mas reconhecer quando não se dá outra face faz com que a gente consiga baixar cada vez mais e assim aprender a dar outra face. Porque enquanto você não reconhecer, o cérebro vai fechar o sistema límbico e você vai automaticamente reagir. Se você não tiver no seu inconsciente uma outra resposta, o seu corpo vai reagir porque nós temos a tendência a nos defender. E isso é um sistema físico. Então, por isso nós temos que avaliar o interno para o quê? Para a alma dar uma condição maior e mais habilidade para o cérebro, que é uma máquina, que é onde você pega para fazer a passagem. E é por isso que você precisa estar sempre observando ali, se você está se alimentando bem, se você está comendo bem. Para quê? Para que a tabela periódica, que é o seu corpo, esteja em ordem. A Lu estava falando aqui que não come mais açúcar, meu sonho para minha tabela periódica ficar melhor. Vocês também não querem? Porque, infelizmente, o excesso de açúcar interfere na tabela periódica, que é o nosso corpo, que é o ambiente, que é a casa que você pegou para você ter essa passagem aqui. E aí eu pergunto para vocês, que nem está aqui, o que você está fazendo com a passagem da sua vida? Você veio experimentar Deus. Deus é o todo. O positivo e o negativo. Você está experimentando Deus do lado positivo, do lado negativo, ou equilibrando os copinhos? Então, quando você tem algum problema, você busca solução ou culpados? Você fica falando, não, você é o culpado, ou você busca uma solução que vai realmente resolver ou tratar aquela dor? Isso é muito importante também observar. Você busca harmonia e equilíbrio nas decisões, ou seja, todo mundo se beneficia ou só você sai beneficiado? Você busca ouvir o outro ou você fala, eu decidi, sou eu que mando, sou eu que pago, sou eu. Por isso que nós hoje acredito que a área de terapia em geral estão falando muito sobre o narcísico, que ele vira o espelho e só consegue se enxergar, não consegue enxergar o outro que existe, né? Fica se olhando e não consegue olhar para o lado. Então o narcísico tem tendência a sempre colocar o eu na frente. E eu acho que é importante quando você vive numa convivência, é você complementar com as pessoas que estão ao seu redor antes de tomar uma decisão. Hoje nós estamos tendo problemas tanto dentro de casa como fora, que é o governo, que é a nossa casa maior, porque nós não temos essa noção, né, de convivência, de comparar o mundo no todo em não ser o eu, né? Você, ao invés de tomar uma decisão, comparar é isso, aquilo, falando como que ouvir a todos. E isso tem que começar dentro do nosso lar, não é mesmo? Antes que a gente peça para os outros fazerem. Existe empatia quando você lida com as decisões, que foi basicamente aqui o que eu disse. Então, quando a dor nos visita, é a vida pedindo transformação. Agora vamos focar na palavra transformação. Transformar é mudar. A ação é através de uma ação. Enquanto você está no transformar e você não chega na ação, está só no mundo das ideias. Não adianta você vir em palestras aqui 3, 4, 5 vezes para fazer uma limpeza mais profunda que a cirurgia e você não transformar. Então, ter uma ação. Ou seja, aqui vocês estão transformando. Sair daqui, tornar essa transformação em ação é o que muda de fato a vida de vocês. Não só de vocês, como a minha e de todo palestrante que está aqui, porque é muito ótimo o que eu estou falando. Agora eu preciso sair daqui e desenvolver na minha vida. Por isso que esse mundo é um planeta de provas. E aqui você vem pegar uma aula com um professor que também tem as provas da vida. E aí nós temos que colocar em ação, que são as atitudes. E aí a transformação ela se completa num todo. E aí você consegue ver a ação e reação. Porque sem ação não existe ação e reação, entende? Não existe retorno. Então muitas das vezes, vamos lá, algo que todo mundo aqui quer. Quem não quer ficar rico aqui? Ninguém quer? Ai, que susto. Se você não tomar uma ação, você não fica rico, você só fica no mundo das ideias. Eu acho que fica mais prático assim. A mesma coisa é a convivência. Você pode estar muito bravo com fulano e ciclano que está na sua vida, mas o que você vai fazer para equilibrar? Qual vai ser a transformar? O que você vai transformar e depois tornar em ação para que essa sua dor mude?
Tá fazendo sentido? Então você tem um problema, tá doendo. Primeiro chora. Primeiro, gente, deságua, né? Como falei, nós somos tabela periódica. Deságua, a água vai fazer com que você... Depois, quando você termina, você até volta a colocar ar no seu cérebro. Porque quando a gente fica nervoso, nós tendemos a parar de respirar. Então, a primeira coisa é a respiração. Depois, fazer perguntas sensatas. Onde eu errei, primeiro se coloca à frente, para você depois não se culpar. E onde cabe ao outro. E o que eu posso fazer? Os dois vão se sentir satisfeitos, vão se sentir felizes. Porque, volto a repetir, num problema que está batendo sempre, e está inclusive pegando as nossas crianças, os adolescentes, que está sempre dizendo que eles estão em constante estado de constrangimento. E hoje eu vi uma frase que é muito importante. É muito difícil a gente pedir para alguém no qual a gente constrangeu ao longo da vida para nos amar. É muito difícil. Então, a autoridade faz com que a gente pense que a gente está com a crença de que a gente está amando e nós estamos machucando. Por isso que é preciso a gente observar nossas ações. O autoritarismo é você mandar a pessoa diminuir a sua dor, diminuir porque você ficou irritado, porque no fundo a gente sabe que foi a gente que causou aquilo. E nós somos causadores. Uma vez entendendo que nós somos luz e sombra, positivo e negativo, bem ou mal, energia masculina e feminina, aí, enfim, quark up, quark down, próton, neutro, próton, elétron, enfim, em tudo converge para positivo e negativo, ou seja, você vai ser legal, às vezes você não vai ser legal, né? Eu não sou legal o tempo todo. Quando a gente se torna médico espiritual, eu acho que eu fiquei uns 6, 7 anos, né, Lu? Por aí, com médico espiritual aqui. E as pessoas confundiam muito, achando que eu era... Quando a Luísa falava, não sou iluminada. Porque quando você é médico espiritual, você é iluminada. Não, eu me ilumino toda vez que eu tenho um comportamento bom. Antes disso, eu estou na sombra. Eu não sou legal o tempo todo, é impossível. O que me ajuda, que eu não sei se é uma ajuda, mas a gente sofre as consequências de uma forma mais aparente quando a gente é médium. É mais notório de que você está realmente sofrendo a consequência. Porque a gente vê, da mesma forma que eu vou conseguir, quando vocês entram na maca, eu conseguia ler, tem umas pessoas aqui que já passaram comigo, inclusive, que você consegue ler a pessoa. Por que eu consigo ler vocês? Porque nós criamos uma energia que eu consigo ver que é elétron, é energia negativa mesmo, né? E eu também crio, por isso que eu estou aqui insistindo. Quando você está numa dor muito profunda, a tendência é a gente criar energia negativa de por que eu estou sofrendo, esse mundo é injusto, e começa a reclamar. E aí você não consegue ver a saída, você entra no labirinto. Vocês já viram como que é o cérebro? Vocês sabiam que o cérebro é um labirinto? O cérebro é literalmente um labirinto. Então você entra no labirinto cerebral. E como isso significa? O cognitivo, que é a parte da frente, ele fecha. Então você só reage, você perde a capacidade de pensar antes de reagir. Por isso que é preciso respirar. Porque quando ele fecha, como ele abre? Respirando. Por isso que quando uma criança está nervosa, a gente fala, respira. Eu falo para minha filha, respira, ela faz já. Na hora você não vai conseguir respirar rápido ou devagar, vai ser rápido. E aí você vai automaticamente indo mais devagar, abrindo o sistema, aí você vai começar a clarear, né? Quem é muito reativo sabe que quando a gente fica muito nervoso, a gente só reage, depois a gente... O que aconteceu? Não acontece bastante? O que aconteceu? É o sistema límbico, gente. É realmente uma parte cerebral. Você tem, por isso que é bom o autoconhecimento. Você tem como posso dizer... É que a gente fala de um órgão, as pessoas já entendem que é como se fosse... Você tem algo que você pode treinar para você lidar melhor com a vida. Você não precisa sempre voltar e falar, nossa, por que eu fiz isso de novo? Tem como através de terapia, através do autoconhecimento, para você rever a forma que você está agindo ao mundo. Vamos para uma parábola. Uma professora reuniu seus alunos e colocou sobre a mesa 2 garrafas de vidro com água limpa. Ela pediu que um aluno trouxesse uma colher de sal. O aluno colocou o sal na primeira garrafa e a professora pediu que todos provassem a água. Eles disseram que estava amarga e que era impossível de beber. Então a professora pegou a segunda garrafa, colocou a mesma colher de sal, mas pediu que o aluno levasse aquela água até um grande lago e despejasse ali. Depois pediu que pegassem a água do lago e bebessem. E todos disseram que a água estava normal e limpa. Olha, tinha acabado de derrubar a água. Então a professora explicou: a dor da vida é como o sal.
A quantidade de dor, muitas vezes, é a mesma para todos. O que muda é o tamanho do recipiente onde colocamos essa dor. Ou seja, uma pessoa que já está chateada, ela vai ficar feliz com mais dor? Impossível, ela já nem tem lá dentro uma felicidade. Ela já não vê felicidade na vida. Ela não vê felicidade em acordar, ela não vê felicidade que ela teve um filho, um neto, ela não vê felicidade que ela tem uma vida, que ela tem perna, que ela tem a luz, que ela tem o ar, que ela tem a água, tantas coisas pra gente ver felicidade, mas são nas pequenas coisas mesmo, né? Porque eu encontro muita gente que eu trabalho também com a parte financeira, com a projeção financeira. A maioria das pessoas fala, eu conquistei, depois eu falo, tá, e aí? Vamos para outro. Aí teve uma vez que a pessoa chegou no meu consultório querendo muito, eu acho que era um iPhone, Hoje ela tem 3 e não se sente feliz. E olha que quando eu cheguei, eu falei, talvez você não se sinta feliz, mas era o único objetivo dela. E às vezes precisamos encontrar nosso objetivo para ver se realmente nós enxergamos quem nós somos. Bom, e ela falou que o que muda é o tamanho do recipiente onde colocamos essa dor. Se o coração é pequeno e fechado, a dor amarga tudo. Mas quando o coração é amplo como um lago, a dor se dilui e se transforma em aprendizado. E a professora concluiu: o rancor não aumenta o tamanho do coração, ele torna menor. E quanto menor o coração, mais amarga se torna a vida. E não é quando a gente está triste, a gente não sente o coração pequenininho, não é assim? Quando algo dói na gente, a sensação é que o nosso coração está esmiuçando, não é? A gente até enverga assim, ó. Guardar mágoa é como beber o veneno esperando que outra pessoa sofra. Quem mais se machuca é quem carrega o ressentimento. Vamos lá. Você machucou, alguém te deixou muito bravo e aquela pessoa sai sorrindo. O resultado é qual para você? E qual é o resultado para outra pessoa? Com o que você ficou dentro dessa briga? Esse é o ambiente onde só você consegue transformar alguma coisa. Então, qual é a ação que você vai fazer? Observar o que te deixou bravo, ver até que ponto você consegue ou não equilibrar aquilo e transformar a mágoa em lucidez. Não é porque isso aconteceu comigo, é para quê? Às vezes é para você colocar limite, às vezes é para você fazer alguma coisa e sair de onde você está, às vezes é para você começar a pensar mais em sem fim, algum motivo por trás tem. Às vezes é para você rever um trauma, às vezes é para você ter coragem de fazer algo novo. Quando a gente vai conversando numa terapia, a gente acaba descobrindo o real motivo, que a gente chama da raiz do trauma, né? Que é o que fez você se perder dentro do seu labirinto interno. Então as perguntas são sempre muito importantes. Agora nós vamos fazer um exercício que vocês podem, tá? Levar para casa. Como eu falei para vocês, quando nós ficamos nervosos, a gente prende a respiração e a primeira coisa que a gente faz, ó, tá vendo? Você fica nervoso, o coração começa a palpitar, o corpo começa a ficar quente, você não consegue ficar parado quando você está nervoso, você está liberando adrenalina, noradrenalina, cortisol, muitos outros hormônios do estresse. Você vai parar. Para criança, eu ensino a fechar a mão. Ops, vou botar aqui. Para criança, eu ensino a fechar a mão e respirar fundo. E se você fizer exatamente isso, soprar, você não vai conseguir reagir. Então, você que é muito agressivo, você vai soprar. Você não vai reagir, porque vai faltar ar no cérebro, você vai precisar se segurar. Então, vai ser difícil você reagir, né? Então, é para dar um tempo para você mesmo. Então, se você é agressivo, tem mania de bater, principalmente em criança, não bata em criança. Se você não controla suas emoções, não peça para uma criança equilíbrio, se você não tem. Tá? Isso é totalmente uma crença sem fundamento. Você tá ali com 40 anos falando para uma criança, calma! Faz sentido? Para! A criança aprende com você, ela não repete pra gente. Eu tava aqui falando com a Lu, minha filha tá, vocês viram ela falando igual, né? Tá com 5 anos, é a idade de perguntar. Por que ela perguntou? Por que tem isso? Ela perguntou por que tem isso aqui? Ela perguntou por que você ia tocar. Ela perguntou por que tem água ali. E tem gente, toda criança de 5 anos faz isso, tô mentindo? E tem gente que fica bravo. Como tem gente que fica bravo que cachorro late? O que a gente faz? A gente manda ele miar? Você está entendendo que não faz sentido esse pedido? Como tem pessoas que ficam, esse cachorro está me enlouquecendo, está latindo. Aí eu fico pensando,
Meu Deus. Não é? É muito estranho. Então precisamos analisar como nós estamos pensando sobre a vida e o que a gente pensa, a gente reage. Então muitas vezes as pessoas começam a falar: essa pessoa está doida. Não é que está doida, você está com o sistema límbico fechado. Aí você faz o quê? Até você conseguir respirar mais devagar. Eu vou respirar devagar porque hoje minha vida foi corrida, então eu estou falando rápido. Eu tentei várias vezes aqui respirar devagar, para eu falar devagar, porque eu já falo rápido. O meu jeito de ser é assim, desde pequena. Por quê? Eu tenho muitas ideias, como eu te falei, eu sou uma pessoa reativa, eu sou construtora, eu sempre construí na minha vida. Então hoje eu sei que eu preciso me equilibrar. Não é um problema eu sei quem eu sou. O problema é eu equilibrar quem eu sou. Uma pessoa sem reação diferente de mim também não constrói nada e fica triste, se torna procrastinadora. Eu também não posso ser nem muito eu e nem muito... Eu tenho que estar no equilíbrio. Mas é importante que vocês se amem como vocês são. Precisamos de construtor e precisamos também de pessoas procrastinadoras, porque às vezes o procrastinador tem novas ideias, porque o outro está construindo e está só tomando ação e não está tendo novas ideias. Todos nós somos importantes. Eu não sou melhor, o outro é melhor, não. Mas precisamos encontrar o nosso equilíbrio, né? Qual é o nosso lado bom, ok? Então você vai respirar profundamente, você vai imaginar a situação de dor, tá? Façam isso quando chegar em casa, porque alguns aqui podem se tornar inclusive chorosos por conta da dor. Você vai imaginar essa dor, a pessoa que está na frente dessa sua dor, ok? E você vai perguntar a si mesmo, o que essa experiência está tentando me ensinar? Não esqueçam de colocar um copo de água, se você fizer isso antes de dormir. No dia seguinte, a tendência é que você tenha uma resposta. Mas é preciso que você respire para o seu sistema límbico abrir. Quando você se sentir bem relaxado, você faz a pergunta: o que essa experiência está tentando me ensinar? Lembrando que estamos num mundo de provas e expiações. Então, se você quer resposta para a prova da sua vida, é isso que você pode fazer. Copo de água, beba ele, respira profundamente, sinta-se tranquilo. Sentiu tranquilidade? Faça essa pergunta. No dia, não conseguir no dia seguinte, faça mais uma, mais duas, mais três, porque você vai abrindo o seu sistema límbico, vão vindo respostas para você ao longo do dia. Quanto mais demora, é o nível de estresse, de hormônio do estresse que você vem acumulando conforme o tempo e demora mais para o sistema límbico conseguir fazer o processo dele, tá? E aí você vai repetir: eu libero a dor, eu libero a raiva e tudo que você estiver sentindo. Às vezes não é dor, é raiva, às vezes é angústia, às vezes é tristeza. Aquilo que você vai sentir, você vai dizer: eu libero o que você sentiu. Eu libero o que você sentiu, ok? E aí você vai dizer: eu escolho aprender e, acima de tudo, seguir em frente. Né? Pessoas vingativas não seguem em frente. E a vingança é muito ruim para todos nós. É ruim para quem faz, é ruim para quem vive, é ruim para o mundo. E nós estamos, por questão de deixar de fazer alguns mecanismos de pensamentos, de perguntas internas, estamos cada dia que passa mais vingativos. E a tendência é de se defender. Porque todo mundo diz: não, mas eu fiz porque o porquê que às vezes trava a paz. Então que a gente consiga fazer mais o para quê, e aí a gente traga um porquê para beneficiar, né, o nosso futuro e beneficiar a nós mesmos, tá bom? Sempre no final você vai inspirar, que aí você já vai conseguir devagar, segura. Você vai ver que quanto mais devagar você for soltando, mais você libera aqui. Muito de nós estamos com um problema aqui. Não é aquela... Já percebeu que tem um músculo gordo? Isso aqui é estresse, gente. É excesso de cortisol, é estresse. Né? Então vocês precisam, para baixar o estresse, é respirar. Porque você vai sentir na hora da respiração profunda isso, e de soltando bem devagar, que aqui vai ficando bem relaxado. Fazer isso diariamente. Movimentar os ombros diariamente e alongamento. Né? A nossa tabela periódica, com o tempo, ela vai se desfazendo, precisamos alongar e fazer exercício, beber água. É igual planta. Rega, poda e faz todo esse trem. Nascer, morrer e renascer. Vou falar novamente. Nós nascemos, morremos e nós renascemos. Existem algumas pessoas que têm ideias contrárias e não tem problema nenhum, mas a pergunta que eu faço é: se nós não renascemos, então Deus fabrica a alma todo dia? Porque o que vem de gente aqui não é brincadeira. E por que algumas pessoas, quando nascem, já nascem com algumas facilidades? Algumas crianças já sabem tocar violão. Meu irmão, por exemplo, ele tocou pandeiro, não sei como, mas ele ouviu o pandeiro
e tocou. Eu ouvi o pandeiro e não fiz nada. Gente, o negócio é pesado. E ele tentou me ensinar, nem ensina, é igual pipa. Gente, o que eu tentei soltar pipa, eu não sei o que acontece comigo, nem eu consigo entender. Mas eu não consigo fazer a pipa, não vai, entendeu? Então temos habilidades. Você sabe que tem pessoas que nascem, quem tem vários filhos fala, nossa, você tem habilidade, consegue perceber mais ainda. E não são todos iguais. Então é muito notório que Deus não faz outras almas o tempo todo. Deve fazer assim, né? Só perguntando para ele, um dia você me manda a resposta aí. Mas assim, voltamos. Existem muitos outros fatores que dizem, nós também conseguimos ajudar vocês aqui, porque quando vocês vão na maca, pelo menos eu vejo os ancestrais de vocês. E muitos têm a cara de vocês, que eu acho que inclusive são vocês. É uma confusão na minha mente. Mas enfim, muitas coisas convergem a gente entender que sim, nós voltamos. E essa também aqui é a nossa crença. Não sei se todos vocês que estão aqui são kardecistas, estudam Kardec, mas é o Chico Xavier e outros autores muito importantes. Mas é essa a nossa crença, que nós voltamos, e muitos estudos que nós fizemos, a gente já compreende isso. Então, a partir do momento que a gente entende que a gente renasce, né? O que a gente entende? O que ele mostra pra gente entender? Que progredir, que ainda e progredir sempre, tal era a lei. Então, existe uma lei aqui. E qual é a lei? É a lei que deixou Cristo. Vamos falar primeiro, e fora as outras leis kardecistas e outras leis espirituais que tem. Mas vamos falar uma lei muito importante, que eu acho que cabe profundamente aqui. Amai aos outros como a ti mesmo. Se você gosta de ver uma pessoa sorrindo, dê sorriso. Se você não gosta de uma pessoa brava, que eu acho que ninguém gosta de uma pessoa irritada e agressiva, não seja também. E é uma luta interior, porque antes de pedir para o outro para que não seja, faça você. Porque esse movimento, do jeito que a gente utiliza os nossos sentidos, hoje está um pouco complicado. É preciso realmente se doutrinar. Porque se você assiste a televisão, você fica triste. Eu, pelo menos, fico, não sei vocês, porque eu não tenho visto muitas coisas boas. Então, como você vai fazer? Então, eu ultimamente não assisto TV. Tenho tendência a ficar lendo os livros, para ver se eu aprendo, porque é livro para dedéu, né, gente? A gente que estuda aqui, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu já li, ainda falta muito. Tem uns que ainda leio de novo para ver se eu consigo entender, porque às vezes eu li e eu percebo que na prática eu não entendi. Então, observe, utilize os sentidos de vocês, né? Que é o que você vai tomar um café com a sua tia à tarde no domingo, ao invés de ficar assistindo algo que te deixa triste. Vai visitar alguém que você saiba que precisa de uma visita e bater um papo. Vá convidar, ou se não tem familiares, vai num lugar que tem crianças, orfanato, asilo, é tanto lugar legal. Ou vá num lugar para você encontrar a si mesmo, colocar o pé na terra. Que colocar o pé na terra também é incrível. Como eu falei que nós somos tabela periódica, quando a gente coloca o pé na terra, isso também vai tirar a energia negativa da gente. E vão aprendendo outros mecanismos que, com certeza, se vocês vierem aqui de segunda-feira ou em outros lugares, vocês vão encontrar, que vai fazer com que vocês tenham equilíbrio. E percebam, vocês viram que eu respirei aqui, eu estou falando mais devagar? Como o meu dia foi muito cheio, eu estou agitada. Liberei o hormônio do estresse. Vocês viram como funciona? Imagine fazendo com consciência e todos os dias. Vamos ter sabedoria, que eu acho que é o que todo mundo quer, certo? Então, muito obrigada. Obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui. Tragam mais pessoas, convidem os amigos de vocês, para que as pessoas também consigam encontrar luz, encontrar palavras de alegria para o coração e de esperança, porque todos nós estamos precisando um pouco, tá bom? Uma boa noite para todos.